Fala, meu povo! Então, estamos aqui mais uma vez no canal do professor Clebinho e dessa vez com um tema bem interessante. Eu vou mostrar aqui para vocês que as três grandes religiões monoteístas do mundo, na verdade, duas gigantes, o cristianismo e o islamismo, com o cristianismo mais de 2 bilhões de seguidores e o islamismo com 1 bilhão e 800. E uma terceira religião menor, com cerca de 15 milhões de adeptos, que é o judaísmo, mas são as três grandes religiões monoteístas e que todas elas têm um ancestral em comum, uma origem comum, apesar de, obviamente, as versões serem diferentes. Então vamos conectar as três religiões a uma origem ligada a Abraão. Antes, agradecer sempre ao Colégio Cotemig, onde eu trabalho há 20 anos, lidando com temas variados, geografia, história, atualidades, sempre que eu posso, gratuitamente, disponibilizando aqui também no YouTube. Bom, então vamos lá. Primeira coisa, eu não uso nas minhas aulas os livros de fé, Torá judaica, Bíblia cristã e o Alcorão muçulmano. Porém, como eu dou aulas de alguns temas, como Palestina e Israel, às vezes eu cito crenças que estão presentes nesses livros para que a pessoa que está tentando entender aquele conflito compreenda as origens daquele problema, daquela disputa, daquela crença, daquela rivalidade. Então, nós não estamos aqui para discutir os livros de fé. Eu vou passar para vocês o que cada uma das três religiões acreditam e vocês vão ver que a origem remete a Abraão. Vamos começar pela mais antiga, que é o judaísmo. Segundo a Torá, que é o livro mais sagrado para os judeus, a história dos hebreus, que são os judeus do passado, ela tem início com Abraão, que era um cidadão comum, que há cerca de 4.000 anos atrás, ou seja, cerca de 2.000 anos antes de Cristo, vivia na cidade de Ur. Então, Abraão, que vivia numa cidade politeísta, ele foi acionado por Deus diretamente, o que não é tão comum assim. Às vezes Deus manda um emissário, o anjo Gabriel, enfim. Então ele foi diretamente tocado por Deus, que pediu para ele, abandone Ur, vá para uma outra terra, e nessa outra terra você e seus descendentes serão eternamente abençoados. Enfim, resumindo a história, o Abraão saiu em direção aonde hoje fica Israel, na época Canaã ficou vagando, enfim. E aí a história dos judeus diz o seguinte: o Abraão era casado com a sua esposa Sara e, segundo a história religiosa, já tinha ali por volta de os seus 80 anos, e a Sara não conseguia dar a ele um filho. E aí ele, junto a Sara, teriam chegado à conclusão ali de que ele iria tentar ter um filho com a serva Agar, que teria vindo do Egito, enfim. E aí, assim foi. Ele teve com Agar o filho Ismael, que seria ali o seu primogênito. Qual o problema? O problema é que depois a Sara, milagrosamente, conseguiu conceber um filho, chamado Isaac. E aí criou-se um problema, que o Isaac seria ali o filho oficial do casamento, enquanto Ismael não. E aí, resumindo a história, Sara convence o Abraão a mandar Agar com o filho Ismael em direção ao deserto. E assim foi feito. E a partir de Abraão, seu primogênito oficial, Isaac, que teve também como filhos
principalmente Jacó, que depois passou a ser chamado de Israel. E os filhos de Jacó barra Israel formaram as 12 tribos de Israel, e dali para frente começa a história dos hebreus barra judeus. Então são os patriarcas: Abraão, seu filho Isaac, seu filho Jacó barra Israel. Beleza? A história muçulmana é um pouquinho diferente. A história muçulmana chama Abraão de Ibrahim. E para os muçulmanos, Ismael é o verdadeiro primogênito de Ibrahim. E aí, enquanto os judeus acreditam que Deus pediu para o Abraão matar o seu filho como prova de fé, e quando o Abraão ia matar Isaac, Deus falou: não precisa, você já demonstrou sua fé, e trocou a morte de Isaac por um cordeiro. Na religião muçulmana, isso aconteceu com Ismael. Então o Ibrahim iria matar Ismael como prova de fé, e aí Deus optou: precisa fazer isso não, você já demonstrou sua fé e tal. E aí Ibrahim e Ismael teriam migrado para onde hoje é a Arábia Saudita e construído a Caaba, onde hoje fica a cidade de Meca, de onde surgiu Maomé, o fundador da religião islâmica. Então esses irmãos, Ismael e Isaac, são a origem, no caso do Isaac, do judaísmo, no caso do Ismael, séculos depois, a partir de Maomé, o islamismo. O cristianismo é interessante porque nós temos 4 evangelhos. 2 deles foram escritos por pessoas que não eram apóstolos. E Lucas, que era um médico que andava com Paulo. Então seria ali os evangelhos de Mateus e Lucas os responsáveis por conectar Abraão até Jesus Cristo. No caso de Mateus, são 3 grupos de 14 gerações. 14 gerações entre Abraão e o rei Davi, que viveu por volta do ano 1000, 14 gerações entre o rei Davi e o exílio da Babilônia, quando os babilônios invadiram a região, capturaram, escravizaram vários judeus, ali por volta de 580, e mais 14 gerações entre o exílio na Babilônia e Jesus Cristo, conectando Jesus Cristo ao rei Davi e a Abraão. E o evangelho de Lucas, que faz um caminho invertido: ao invés de conectar Abraão a Jesus, ele começa em Jesus e vai retrocedendo 77 gerações, passando por Abraão também, chegando até Adão, que seria ali o primeiro ser humano. Dizem que o evangelho de Mateus mostra a árvore genealógica a partir de José, que é o pai que criou Jesus. E dizem que o Lucas, como médico que era, ele parte da árvore genealógica de Maria, a mãe de Jesus. De toda forma, teríamos ali um Jesus conectado diretamente ao Abraão, assim como o judaísmo via Isaac, via Jacó, assim como o islamismo via Ismael, que depois frutificou na figura de Maomé. Qual versão é a correta? Se todas são corretas, qual é a que realmente pode ser comprovada? Isso não importa. A fé está dentro de cada um de nós e deve ser respeitada. O objetivo do vídeo é simplesmente mostrar que as 3 religiões partem de uma mesma região, de uma mesma ideia, de um mesmo homem, que é Abraão, e a ideia do monoteísmo, acreditar em um único Deus, aí sim, cada um com seus messias e com a sua história. Demorou? Fica com Deus. Todo mundo, abraço do Clebinho.